Você já ouviu falar da incrível história de Jó? Fique até o final deste vídeo para conhecer essa jornada de fé, superação e restauração que vai te inspirar. E claro, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Jó era um homem admirável, reconhecido por sua integridade, justiça e devoção a Deus. Vivendo na antiga terra de Uz, ele era amplamente respeitado por sua conduta exemplar e pela retidão que guiava sua vida. Sua dedicação a Deus era notável, pois Jó evitava o mal em todas as suas formas e demonstrava um temor profundo e reverente ao Criador. Além de seu caráter íntegro, Jó desfrutava de grande prosperidade material. Era um dos homens mais ricos de seu tempo, possuindo vastos rebanhos e servos. Sua riqueza incluía 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 jugos de bois e 500 jumentos, além de uma grande quantidade de servos que cuidavam de todas essas posses. Jó não era apenas rico em bens materiais, mas também em afeto familiar. Ele tinha uma grande família composta por 7 filhos e 3 filhas, com os quais mantinha uma relação harmoniosa e próxima. A vida de Jó era marcada por gratidão e preocupação com aqueles que amava. Ele frequentemente intercedia por seus filhos, oferecendo sacrifícios a Deus após os momentos de celebração em família, temendo que, em meio à alegria, eles pudessem ter cometido algum pecado. Essa prática demonstrava não apenas sua fé sólida, mas também seu cuidado paternal e o compromisso de garantir que sua casa permanecesse em comunhão com Deus. Assim, Jó se destacava como um exemplo de virtude e prosperidade. Sua vida em Uz era um reflexo de sua retidão moral e de sua íntima relação com Deus, sendo um modelo admirado por todos ao seu redor. Contudo, essa mesma vida exemplar seria colocada à prova, revelando o verdadeiro caráter de sua fé e resiliência. Jó era um homem amplamente abençoado por Deus, desfrutando de uma prosperidade incomparável em sua época. Reconhecido como o maior entre todos os povos do Oriente, sua riqueza era impressionante e servia como um reflexo de sua integridade e dedicação espiritual. Seus bens materiais eram vastos e variados. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 jugos de bois e 500 jumentos, representando uma das maiores propriedades rurais de sua região. Além disso, ele contava com um número considerável de servos para cuidar de todos esses rebanhos e das atividades diárias que garantiam o funcionamento de sua vasta propriedade. Essa abundância não apenas evidenciava a riqueza de Jó, mas também seu status entre os povos. Ele era reconhecido e respeitado como um líder e exemplo de sucesso material e espiritual, alguém que vivia em harmonia com os princípios divinos. Seu prestígio ia além da posse de bens. Era fruto de sua conduta irrepreensível e da maneira como administrava sua vida com sabedoria e temor a Deus. As bênçãos de Jó, no entanto, não estavam limitadas aos bens materiais. Ele também foi agraciado com uma grande família, composta por 7 filhos e 3 filhas, que viviam em união e celebravam juntos frequentemente. Essa convivência familiar harmoniosa era um testemunho adicional de sua vida plena e de seu compromisso em conduzir todos à luz dos preceitos divinos. Assim, Jó era um exemplo vivo de como a fidelidade a Deus podia trazer prosperidade e honra. Sua vida, repleta de bênçãos, destacava-se como uma das mais admiráveis de seu tempo, até mesmo entre os povos mais distantes do Oriente. Essas riquezas iniciais não apenas engrandeciam sua reputação, mas também preparavam o cenário para os desafios extraordinários que viriam a seguir. Uma das marcas mais notáveis da vida de Jó era sua devoção espiritual, refletida em sua preocupação constante com a pureza e a retidão de sua família. Jó entendia a importância de manter uma relação íntima com Deus e fazia disso uma prática diária em sua vida. Após os momentos de celebração entre seus filhos, que costumavam reunir-se para festas em suas respectivas casas, Jó sempre realizava um ritual de purificação. Ele oferecia sacrifícios a Deus em favor de cada um de seus filhos, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Essa prática não era ocasional, mas um compromisso constante, demonstrando o zelo de Jó pela condição espiritual de sua família. Os sacrifícios oferecidos por Jó simbolizavam não apenas um pedido de perdão pelos pecados conscientes ou inconscientes de seus filhos, mas também sua confiança na misericórdia divina. Para ele, a comunhão com Deus era a base de sua vida e de sua casa, e ele fazia questão de interceder por aqueles que amava, garantindo que estivessem em plena harmonia com o Criador. Esse ritual diário era uma expressão de sua profunda fé e de sua compreensão da santidade de Deus. Jó reconhecia que mesmo em momentos de alegria e celebração, era possível que o coração humano se afastasse do divino, e por isso ele se mantinha vigilante. Sua intercessão demonstrava um senso de responsabilidade paterna que ia além do cuidado físico, estendendo-se à dimensão espiritual. Assim, o compromisso de Jó com os sacrifícios diários não apenas revelava seu caráter íntegro,
mas também seu amor incondicional por sua família e sua total dependência de Deus. Essa prática constante reafirmava sua posição como um homem justo e temente, cujas ações eram guiadas por um profundo respeito pela vontade divina. Está gostando de conhecer a incrível história de Jó? Então aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Assim você nos ajuda a trazer mais conteúdos inspiradores como este. A história de Jó apresenta um momento singular no qual o céu e a terra se entrelaçam de forma surpreendente. Em uma reunião celestial, os anjos se apresentam diante de Deus, e Satanás, o adversário, também comparece. Nesse contexto, Deus destaca a integridade de Jó, afirmando que ele era irrepreensível, justo e temente a Deus, alguém que se afastava do mal. Satanás, porém, lança uma acusação audaciosa. Ele sugere que a fidelidade de Jó a Deus era motivada unicamente pelas bênçãos materiais e pela proteção divina. Em suas palavras, Jó era fiel porque vivia cercado de prosperidade, e sua devoção cessaria se essas bênçãos lhe fossem tiradas. Para Satanás, a adoração de Jó não era genuína, mas baseada em um interesse pessoal pelos benefícios que recebia. Em resposta, Deus permite que Satanás teste a fé de Jó, entregando-lhe o poder de causar-lhe sofrimento. Contudo, Deus estabelece um limite claro. Satanás não poderia tocar na vida de Jó. Esse ato demonstra a soberania divina, pois, mesmo permitindo a provação, Deus mantém o controle absoluto da situação. Esse diálogo marca o início de uma das maiores provações já narradas. Jó, sem saber da conversa celestial, é submetido a uma série de infortúnios que testarão sua fé de maneira extrema. A aposta divina não é uma questão de curiosidade, mas um ensinamento profundo sobre a verdadeira natureza da fé, da confiança em Deus e da integridade humana. Esse momento não apenas destaca a fragilidade das justificativas de Satanás, mas também enfatiza que a relação entre Deus e os justos não está fundamentada em riquezas ou circunstâncias, mas em uma confiança inabalável, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Em um único e trágico dia, a vida de Jó foi completamente transformada. O homem que antes era conhecido por sua prosperidade, sua grande família e sua posição de destaque entre os povos do Oriente, enfrentou uma devastação que poucos poderiam suportar. Tudo começou com a chegada de mensageiros consecutivos, trazendo notícias de calamidades avassaladoras. Primeiro, Jó soube que os sabeus haviam atacado seus bois e jumentos, matando os servos que os guardavam. Logo em seguida, outro mensageiro relatou que um fogo do céu havia consumido suas ovelhas e os pastores. Antes mesmo que ele pudesse processar essas perdas, um terceiro mensageiro anunciou que os caldeus haviam formado 3 grupos de ataque e levado todos os camelôs, matando mais servos no processo. O golpe mais devastador, no entanto, foi a última notícia. Seus filhos e filhas, que estavam reunidos na casa do irmão mais velho, foram tragicamente mortos quando um vento forte veio do deserto, derrubando os 4 cantos da casa sobre eles. Em questão de horas, Jó perdeu tudo o que possuía e amava. Suas riquezas foram destruídas, seus servos assassinados, e seus 10 filhos, sua maior alegria, foram tirados dele de forma repentina e cruel. Diante de tamanha tragédia, Jó rasgou suas vestes em sinal de luto, raspou a cabeça e prostrou-se ao chão. Contudo, em vez de amaldiçoar a Deus, ele declarou com humildade e fé: "No saí do ventre da minha mãe, e no partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Esse momento de perda total não apenas revelou a profundidade da dor de Jó, mas também a força de sua fé. Sua reação demonstrou uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Foi nesse cenário de desolação que Jó mostrou ser verdadeiramente íntegro, permanecendo fiel ao Criador em meio às mais extremas provações. A resposta de Jó diante de sua imensa dor e tragédia é uma das declarações mais marcantes de fé e submissão da história bíblica. Após perder, em um único dia, seus filhos, seus bens e seus servos, Jó enfrentou uma devastação emocional e material inimaginável. Mesmo assim, em vez de sucumbir ao desespero ou à revolta, sua reação foi de humildade e reverência a Deus. Em sinal de luto, Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça e se prostrou ao chão. No entanto, o que poderia ter sido um momento de desespero absoluto tornou-se um ato de adoração genuína. Suas palavras foram: "No saí do ventre da minha mãe, e no partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa declaração reflete a profunda compreensão de Jó sobre a soberania divina. Ele reconheceu que tudo o que possuía, sua família, sua riqueza, sua posição, era um dom de Deus. Ao dizer que o Senhor deu e o Senhor tirou, Jó demonstrou uma aceitação incondicional da vontade divina, reafirmando que Deus, em sua sabedoria, tinha o direito de dar e também de retirar.
A postura de Jó foi de total submissão, mesmo diante da dor mais intensa. Ele não atribuiu culpa a Deus nem questionou sua bondade ou justiça. Pelo contrário, ele louvou o nome do Senhor, mostrando que sua fé não dependia das circunstâncias, mas estava enraizada em uma confiança profunda e inabalável. Essa primeira resposta de Jó se tornou um exemplo eterno de como enfrentar as adversidades da vida com fé, humildade e adoração. Mesmo nas situações mais desafiadoras, Jó permaneceu íntegro, ensinando que a verdadeira devoção a Deus transcende as bênçãos materiais e as circunstâncias momentâneas. Está gostando de conhecer a incrível história de Jó? Então aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Assim você nos ajuda a trazer mais conteúdos inspiradores como este. Após a perda de seus bens, servos e filhos, Jó foi acometido por uma prova ainda mais intensa. Seu próprio corpo foi atingido por um sofrimento físico excruciante. Satanás, autorizado por Deus a testar a fé de Jó, mas sem tirar sua vida, feriu-o com úlceras dolorosas que cobriam sua pele da cabeça aos pés. Jó, em sua aflição, sentava-se em cinzas e utilizava um caco de cerâmica para raspar as feridas, numa tentativa desesperada de aliviar sua dor. Esse sofrimento não era apenas físico, mas também emocional e espiritual. O estado debilitado de Jó fazia dele um par em sua comunidade, alvo de desprezo e zombaria. Ele foi abandonado por aqueles que antes o respeitavam, agravando ainda mais sua solidão e angústia. Nesse momento de extrema vulnerabilidade, sua esposa, tomada pelo desespero, incitou Jó a amaldiçoar a Deus e a desistir da vida. Suas palavras foram: "Ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Para ela, a situação parecia insuportável e sem propósito, e a fidelidade de Jó parecia sem sentido diante de tanto sofrimento. No entanto, Jó, mesmo em meio à dor física e emocional, permaneceu firme em sua fé. Ele respondeu à sua esposa com serenidade, repreendendo-a por sua falta de compreensão espiritual. Falas como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, e não o mal. Com essa resposta, Jó demonstrou que sua devoção a Deus não era condicionada a circunstâncias favoráveis, mas fundamentada em um compromisso profundo e inabalável. O sofrimento físico de Jó representava um teste máximo de sua integridade e fé. Ele não apenas suportou a dor, mas também rejeitou a tentação de se voltar contra Deus, reafirmando sua confiança no Criador mesmo quando tudo parecia perdido. A resistência de Jó em meio a essa provação tornou-se um exemplo poderoso de perseverança e fidelidade diante das adversidades mais extremas. Após o período inicial de suas tragédias, Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles, ao tomarem conhecimento da devastação e do sofrimento de Jó, decidiram ir até ele com a intenção de consolá-lo e oferecer apoio em sua aflição. Ao chegarem, os amigos mal podiam reconhecer Jó devido ao estado deplorável em que ele se encontrava. Suas feridas, a cinza onde ele se sentava e sua aparência debilitada o tornavam irreconhecível. Comovidos, eles demonstraram empatia ao rasgarem suas vestes, jogarem pó sobre suas cabeças e se sentarem no chão ao lado dele, em silêncio, por 7 dias e 7 noites. Esse ato simbolizava o luto e respeito pela dor do amigo, uma forma de estar presente sem proferir palavras, pois a profundidade do sofrimento de Jó era evidente. Após esse período inicial de silêncio, os amigos começaram a dialogar com Jó, tentando entender e explicar sua situação. Cada um deles apresentou sua visão sobre as razões do sofrimento de Jó, tecendo longos discursos e sugerindo que talvez ele estivesse colhendo os frutos de algum pecado oculto. Esse diálogo deu início a uma série de debates profundos e intensos sobre a justiça divina, a natureza do sofrimento humano e a relação entre pecado e castigo. A chegada de Elifaz, Bildade e Zofar marcou uma nova etapa na jornada de Jó, na qual ele enfrentaria não apenas sua dor, mas também as reflexões e acusações implícitas de seus amigos, enquanto continuava a buscar respostas para seu sofrimento diante de Deus. Os diálogos poéticos presentes na história de Jó são dos momentos mais profundos e filosóficos do texto. Após 7 dias e 7 noites de silêncio respeitoso, Elifaz, Bildade e Zofar rompem o luto com discursos que buscam, em essência, explicar o sofrimento de Jó. Para eles, a calamidade que recaiu sobre ele só podia ser resultado de algum pecado oculto ou falha moral. Elifaz, o primeiro a falar, sugere que Jó, sendo humano, inevitavelmente pecou, pois ninguém pode ser totalmente justo diante de Deus. Ele argumenta que o sofrimento é uma correção divina e encoraja Jó a aceitar isso com humildade. Bildade reforça essa ideia, apontando que Deus é justo e, portanto, só pune os ímpios. Para ele, se Jó buscasse a Deus com sinceridade, sua situação seria restaurada. Já Zofar, o mais severo dos 3,
Acusa Jó de ser arrogante ao se declarar inocente e insiste que ele deve estar escondendo grandes transgressões. Jó, por sua vez, ouve pacientemente cada um dos amigos, mas responde com uma defesa vigorosa de sua integridade. Ele reafirma que não cometeu nenhum pecado que justificasse tamanha desgraça e rejeita suposições moralistas dos amigos. Suas palavras são repletas de angústia, mas também de honestidade, mostrando sua luta interna para entender por que Deus permitiu que ele enfrentasse tamanha provação. Em meio a esses diálogos, Jó não apenas refuta as acusações de seus amigos, mas também questiona o silêncio de Deus. Ele clama por respostas, desejando apresentar seu caso diretamente ao Criador. Jó busca compreender o motivo de seu sofrimento, não para acusar Deus, mas para encontrar algum sentido ou propósito em sua dor. Suas palavras mostram a profundidade de sua fé, pois mesmo questionando, ele nunca abandona sua confiança em Deus. Esses diálogos revelam as tensões entre a teologia tradicional dos amigos e a experiência pessoal de Jó. Enquanto eles veem o sofrimento como resultado de pecado e uma oportunidade de arrependimento, Jó se recusa a aceitar explicações simplistas. Ele busca uma verdade mais profunda, uma compreensão que transcenda as fórmulas humanas e revele o mistério da justiça divina. Após longos diálogos entre Jó e seus amigos, marcados por questionamentos, acusações e uma busca desesperada por respostas, Deus finalmente intervém. Sua voz surge em meio a uma tempestade, um símbolo de sua majestade, poder e soberania. Essa intervenção é um dos momentos mais grandiosos e enigmáticos da história de Jó, trazendo uma perspectiva divina que transcende as limitações humanas. Deus não responde diretamente às perguntas de Jó, nem explica o motivo de seu sofrimento. Em vez disso, ele apresenta uma série de perguntas retóricas que revelam a vastidão de sua sabedoria e o poder incomparável sobre toda a criação. Com isso, Deus desafia Jó a refletir sobre sua própria limitação como ser humano. Ele pergunta: onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Declara: se tens entendimento. Essas questões conduzem Jó por uma jornada que abrange os mistérios do universo. A formação da terra, os céus, os mares, as criaturas vivas e as forças da natureza. Deus descreve sua soberania sobre o ciclo da vida, desde o nascimento dos animais selvagens até o movimento das constelações no céu. Ele mostra que o mundo é sustentado por uma ordem divina que vai além do entendimento humano. Ao ouvir as palavras de Deus, Jó percebe a grandiosidade do Criador e a pequenez de sua própria condição. A intervenção divina não é apenas uma repreensão, mas um convite para Jó confiar em Deus mesmo diante de mistérios que ele não consegue compreender. Deus não é indiferente ao sofrimento humano, mas sua sabedoria governa todas as coisas de maneira que os homens nem sempre conseguem enxergar ou explicar. A tempestade, que inicialmente parecia uma força ameaçadora, se torna um canal da revelação divina, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente. Jó, diante dessa manifestação, abandona suas queixas, reconhece sua limitação e declara: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa intervenção divina transforma a perspectiva de Jó, ensinando-lhe que, embora nem sempre as razões do sofrimento sejam claras, a confiança no poder e na sabedoria de Deus é suficiente para sustentar a fé, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Está gostando de conhecer a incrível história de Jó? Então aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Assim você nos ajuda a trazer mais conteúdos inspiradores como este. Após a poderosa intervenção divina e a revelação de sua soberania sobre toda a criação, Jó se vê diante de uma verdade que transforma sua compreensão. O Deus que governa o universo, com toda a sua complexidade e mistério, também é aquele que está presente em meio ao sofrimento humano. Confrontado com a grandeza e sabedoria divina, Jó responde com humildade e reverência. Jó reconhece sua pequenez diante da majestade de Deus. Ele admite que suas palavras anteriores, carregadas de questionamentos e lamentos, foram proferidas sem o pleno entendimento da magnitude de quem Deus é. Em um gesto de arrependimento sincero, Jó declara: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Ele percebe que, em sua busca por respostas, havia tentado compreender aquilo que está além da capacidade humana. Com humildade, Jó confessa: falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Ele reconhece que a sabedoria e os planos de Deus transcendem sua visão limitada e que a criação reflete uma ordem perfeita, mesmo que nem sempre seja compreensível para o homem. O sofrimento que antes parecia incompreensível agora se insere em um contexto maior, regido pela soberania divina. A experiência transforma não apenas o entendimento de Jó, mas também sua relação com Deus. Ele declara: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa afirmação não se refere a uma visão literal,
mas a um encontro mais profundo com o Criador. Jó percebe que, mesmo sem obter respostas diretas para suas perguntas, ele recebeu algo maior, uma nova compreensão da presença de Deus em meio a todas as coisas. Nesse momento de arrependimento e entrega, Jó não apenas aceita a soberania de Deus, mas também se submete a ela com confiança renovada. Ele entende que sua fé não depende de explicações ou bênçãos materiais, mas de uma relação de intimidade e confiança no Criador, que governa com sabedoria e justiça perfeitas. A resposta de Jó a Deus marca o ápice de sua jornada espiritual. Ele emerge dessa experiência transformado, com uma fé mais madura e uma compreensão mais profunda dos caminhos divinos. Sua história deixa um legado de humildade, confiança e reverência, mostrando que, mesmo em meio ao sofrimento, é possível encontrar Deus e crescer na fé. Após a longa jornada de sofrimento, questionamentos e encontro com Deus, Jó experimenta um final repleto de restauração e bênçãos. Deus, em sua infinita graça e justiça, reverte o estado de calamidade de Jó, concedendo-lhe o dobro de tudo que ele havia perdido. Os rebanhos, anteriormente dizimados, agora eram maiores e mais abundantes: 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 bois e 1.000 jumentos. Além disso, Deus lhe deu novamente 7 filhos e 3 filhas, devolvendo a alegria de uma família completa. As filhas de Jó foram descritas como as mais belas de toda a terra, e ele as tratou com justiça, concedendo-lhes herança ao lado de seus irmãos, algo raro e significativo na cultura da época. A prosperidade material e emocional de Jó foi restaurada, mas, mais importante, sua comunhão com Deus se aprofundou, marcando uma nova fase de sua vida com uma fé ainda mais sólida. Antes de restaurar Jó, Deus repreendeu Elifaz, Bildade e Zofar por terem falado de forma incorreta sobre ele. Os amigos, que ao longo da história acusaram Jó de pecado e interpretaram erroneamente a justiça divina, foram exortados a oferecer sacrifícios como forma de expiação. Deus ordenou que Jó intercedesse por eles, demonstrando o papel de Jó como um exemplo de integridade e reconciliação. Mesmo após todas as acusações que sofreu, Jó orou pelos seus amigos, mostrando perdão e reafirmando seu caráter justo e compassivo. Essa repreensão divina serviu como um lembrete poderoso de que as interpretações humanas muitas vezes falham ao tentar compreender os mistérios de Deus. A verdadeira sabedoria, como mostrado na história de Jó, está em reconhecer a soberania divina e evitar julgamentos precipitados. Com sua restauração completa, Jó viveu mais 140 anos, vendo seus filhos, netos e até a 4ª geração de sua descendência. Ele morreu em plena velhice, satisfeito com seus dias, tendo desfrutado de uma vida longa, abençoada e plena. A história de Jó é um testemunho atemporal da fidelidade de Deus e da capacidade humana de perseverar em meio às provações. Jó permaneceu fiel a Deus mesmo quando tudo parecia perdido, e sua recompensa foi maior do que ele poderia imaginar. Sua trajetória não apenas revela a profundidade da fé e da confiança em Deus, mas também ensina que, mesmo diante de sofrimentos inexplicáveis, a graça divina pode trazer restauração, propósito e paz. Você teria a mesma paciência e fé de Jó em meio a tantos desafios? Se essa história te inspirou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Assim, mais pessoas podem conhecer a incrível jornada de Jó e se inspirar com sua fé e perseverança. Até a próxima!